Bom, eu sou Edith Bertoletti, eu tenho o Master of Laws de Harvard e também o International Tax Program Certificate. É um prazer estar aqui com os meus colegas de faculdade. É um enorme prazer. A Edith conheço de longa data, minha amiga há mais de 30 anos, o Alex, meu melhor amigo no LLM, grudados, né? Meu BFF, eu sou Luciana Tornowski, eu sou LLM ITP também, mestrado no ano de Class of 2000, que é a turma do milênio, junto com o Alex. Então, prazer enorme estar aqui. Eu também sou sócia do Demarest, de Fusões e Aquisições. Em Harvard, eu tenho 4 chapéus, junto com a Edith, no Harvard Women Alliance, Harvard Law School Women Alliance. Estou no Executive Committee da Harvard Law School Association, vice-presidente da Harvard Law School of Brazil, Association of Brazil, e também estou no board do Harvard Club Alumni, que a Edith é a presidente. Vamos lá, vou começar apresentando o nosso ilustre convidado aqui, muita honra, vindo de Frankfurt, da Alemanha, Alex Vidal Porto, Alexandre Vidal Porto, diplomata, hoje em dia embaixador, mora em Frankfurt, já morou em várias cidades do mundo, já morou em Santiago, já morou em Tóquio, já morou em Cambridge, em Washington. Ele é autor de 3 romances publicados pela Companhia das Letras. Vamos lá, vamos ver se eu sei. O último é o Cloro, o primeiro é o Matias na Cidade, o Sérgio Y vai à América. Todos finalistas de prêmios, já ganhou vários prêmios, colunista da Folha de São Paulo também, e é mestre em Direito pela Harvard Law School. Então conta um pouquinho, né? A gente vai começar nosso bate-papo aqui. Alex, você vai dividir conosco aí sua trajetória e experiência, compartilhar. Obrigado, Lu, obrigado, Edith. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui gravando esse podcast com vocês e dizer que é uma honra, um prazer, assim, várias sensações, né, de estar aqui, de poder falar um pouco da minha história, porque é uma história um pouco diferente do pessoal que estudou na Harvard Law School. Né? Bem diferente, né? Você já era diplomata quando você aplicou para o mestrado lá em Harvard. Conta um pouquinho o que você buscava quando você aplicou para Harvard. A Luciana viu. O problema é o seguinte, a minha ida para Harvard tem muito a ver com a aceitação da minha homossexualidade. Né? O H da homossexualidade com H de Harvard. Então, foi mais ou menos um pouquinho antes, eu tinha entendido que não era nem questão de sair do armário, era assim, aceitado intimamente que eu era homossexual e arranjei um namorado. Eu morava nessa época em Nova York, eu era diplomata na missão do Brasil junto à ONU em Nova York. E eu estava vivendo meu idílio amoroso quando de repente eu sou removido para Washington, para Santiago do Chile, a 13 horas de distância de Nova York, e eu não queria isso, eu não queria estar à mercê de uma portaria ministerial que me mudasse de um lugar do mundo para outro em descompasso com o que estava acontecendo na minha vida pessoal. Ou seja, o amor te levou para Harvard. Exatamente, o amor me levou para Harvard. E foi ótimo, porque no fundo o que eu estava buscando era uma reinvenção. E eu encontrei uma reinvenção, eu diria, eficiente, sabe? Que simbólica, por um lado, porque me deu, de alguma forma, autoridade para ter autodeterminação, e também substantiva, porque eu estudei um monte de coisas que acabaram me redirecionando na vida, porque eu era diplomata, mas nesse processo todo, né, então, enfim, aí quando eu pensei, só voltando um pouquinho antes, o amor estava batendo no meu peito, não queria mais ficar à mercê do Itamaraty, e pensei, eu fui advogado antes, eu trabalhei com direito bancário em Fortaleza, onde eu me formei, e eu pensei que podia ser uma retomada. Eu tinha conhecido em Nova York alguns LLMs da NYU, então eu sabia que existia um LLM, e eu pensei, por que não voltar ao direito? Meu plano original era, sei lá, me tornar um advogado em Nova York e ter uma vida
E, na verdade, o que aconteceu durante o período de Harvard foi a desconstrução desse mito. Eu descobri que eu não era advogado e que eu não era para esse tipo de carreira jurídica. Tanto e foi que Harvard que me ajudou. Que as matérias que você escolheu eram matérias, né, Alex? Enquanto todo mundo fazia corporation, taxation e tal, você... Eu fazia jurisprudência feminista, mediação. Mas você tinha uma liberdade poética, então, para escolher as matérias, né? Que é bacana, né? Tinha, porque, na verdade, eu já tinha uma carreira muito bem definida e articulada. Eu cheguei ao LLM mais velho do que a maioria dos meus colegas. Harvard me deu uma autoconfiança muito grande, até dentro mesmo do corpo de alunos. Eu era ativista, eu participava. Lembra do Coming Out Day? Tinha que a gente usou o brochinho, lembra? Então, foi também Harvard foi a minha primeira experiência com ativismo, não é? E então eu voltei para o Brasil. E aí o amor passa. E eu tive uma oferta de emprego muito interessante, que era justamente trabalhar como assessor direto do secretário nacional de Direitos Humanos, à época embaixador Gilberto Saboia, na elaboração de políticas públicas para combate à intolerância e discriminação. No caso, era discriminação racial. E era maravilhoso, porque eu pude colocar em prática todo o law and philosophy que eu estudei, porque era assim, quase todas as minhas matérias vinham nessa, sabe, de filosofia do direito e tal. E é muito gratificante quando você pode escrever, né, participar da elaboração de políticas públicas sem interferência. Sim. Então, sem nenhum tipo de pressão. Sem nenhum tipo de pressão. Eu me lembro que o nosso método de trabalho era a gente conversava com as câmaras técnicas, assim, a gente estabelecia câmaras técnicas em que havia vários representantes da sociedade civil, né, objeto das políticas que a gente ia elaborar. Então, a gente trocava uma ideia, ouvia, né, sabia das necessidades, e a partir daí a gente elaborava e aplicava. Então, foi muito bom. E depois disso, acabei trabalhando na Presidência da República, na Secretaria-Geral da Presidência da República, com o presidente Fernando Henrique Cardoso, e aí eu fui para Washington e aí eu retornei à diplomacia de alguma maneira, mas já em outras bases, já tendo publicado artigos. Eu acabei desenvolvendo também uma carreira de articulista, e a primeira pessoa que me convidou a um artigo foi o nosso colega Joaquim Falcão. Ah, que legal. Né, que professor, né, ilustre. Você era muito próximo dele, da Viviane. Da Viviane, a primeira pessoa que me convidou para um artigo. Sim. Porque eu era um ser meio estranho, atípico em Harvard, porque eu não era nem um advogado praticante. Mas isso que era interessante. E eu não era nem um acadêmico. Sim. Mas eu já tinha sido os dois. Sim. Então eu circulava muito, foi uma experiência muito gratificante, mas na verdade, eu descobri e pus em prática que eu era escritor. Na verdade, eu descobri isso. Essa era a pergunta que eu tinha. Qual foi o principal impacto que Harvard teve? O principal impacto que teve para mim foi me tirar do armário como escritor. Entendeu? Ai, que legal. Porque eu já... redescobriu, né? Não, é porque é um processo de exposição muito grande você ser escritor. E isso estava um pouco encruado em mim justamente por toda a problemática que eu tinha com a aceitação da minha homossexualidade. Então era assim, mais ou menos como se eu tivesse tirado esse elefante da homossexualidade da sala, esse grande problema, e quando a sala estava vazia, eu vi várias outras portas pelas quais eu podia entrar e desenvolver coisas. Então, enriqueceu muito a minha vida. E a grande porta que eu sempre quis, e na verdade evitei, era a porta da literatura. Eu me lembro que um colega meu, embaixador, Eduardo Saboia, que foi até recentemente era embaixador no Japão, agora voltou para Brasília.
A gente foi fazer o vestibular do Rio Branco juntos, ele me deu carona. E eu me lembro que na volta eu fiz uma pergunta assim, totalmente despropositada, que era se ele tinha ambições literárias. E ele me disse que não, e eu disse, mas eu tenho. E aí se passaram, sei lá, 20 anos até que eu tivesse publicado meu primeiro romance, que eu escrevi quase inteiramente em Harvard. Não, é maravilhoso. Não sei se você já teve a oportunidade de ler as obras do Alex, realmente sensacionais. Até tem uma que faz menção a meu nome. Não, tem, que ela lindo, virou personagem no Sérgio Y, tem ela. Lindo, mas são muito bem escritas e você escreve muito bem. Quando você escrevia na coluna, né, da Folha de São Paulo. Também teve isso, porque nessa linha de articulista, eu comecei, esse primeiro artigo era um artigo jurídico que se chamava Igualdade Jurídica e Orientação Sexual, mas aí eu comecei a escrever sobre racismo e coisas do gênero, e finalmente, em 2010, 2011, eu recebi um convite da Folha de São Paulo para ter uma coluna assim, regular. E era uma complicação, porque eu continuava sendo diplomata. Então era sempre muito tenso não tocar em nenhum assunto. Era uma saia justa. Era, até que eu resolvi rasgar a saia justa, entrar em licença para trato de interesses particulares e fiquei 4 anos em São Paulo só cuidando da minha carreira de articulista e de escritor, e foi muito bom. Aí eu retornei para o Itamaraty em 2016, finalzinho de 2016, para ser promovido a embaixador e pronto. Ô, Alex, você falou uma coisa interessante, né? Que é tipo assim, você tirou um elefante na sala e você se descobriu como escritor. E uma vez que saiu essa tampa do bueiro e o escritor saiu, escrever ficou mais fácil? Ou sempre é um processo ainda de timidez porque você se expõe muito? Como é que é esse processo? Olha, eu acho que, porque assim, naquele momento da saída do elefante, a gente nem falava de mais fácil ainda, assim, escrever se tornou possível. Uhum. E a partir do momento em que escrever se tornou possível, é todo um exercício, é todo um aprendizado, quase como técnicas de relaxamento muscular que você tem que, assim, músculos que você tem que mexer intimamente. Eu acho que eu estou ainda nesse processo, eu estou aprendendo. Eu tive agora, recentemente, com a minha editora na Companhia das Letras, e falando justamente disso, eu acho que porque é um exercício, Sim, no fundo, de exposição, no modo de que as histórias existem. Essa, pelo menos, é a minha teoria do escritor. As histórias existem. E os escritores são os instrumentos dessas histórias. Então, o exercício é deixar que a história filtre por você da maneira mais espontânea e legítima e descontrolada, entre aspas, possível. Né? Então, você tem que ter esse autocontrole de se entregar à história, não querer ter a ilusão do controle sobre a história. Eu li uma vez um livro que chama Bird by Bird. Não sei se você já leu esse livro. Não, acho que não. É um livro sobre o processo de escrever. E ele fala uma hora que os personagens têm vida. Eu acho que é bem nessa linha. Totalmente independentes. Os personagens são independentes. Porque eu acho, pelo menos na minha literatura, né? Eu escrevo, assim, alguns críticos já escrevem sobre as complexidades do amor, mas no fundo eu acho que eu sou um grande moralista, sabe? Um ex-editor meu na Companhia das Letras dizia que eu sou moralista no sentido literário. Sim. E eu acho que eu escrevo assim fábulas, porque o meu primeiro livro, para colocar de forma bem assim, sintética, é um mulherengo contumaz, que se chama Matias, e que vive na área rica de São Paulo. Ele vive no Jardim Europa e, por alguma contingência, na verdade, ele vai visitar a empregada, vai ao batizado da neta da empregada e se perde em São Miguel Paulista. E em São Miguel Paulista ele é, digamos, defrontado com uma série de dilemas, né, éticos e morais que ele tem que decidir. Esse é o primeiro. O segundo é sobre um psiquiatra já eminente, em fim de carreira, que resolve contar a história de um personagem, de um paciente
do qual ele trata por 2 anos e de quem ele sabe 5 anos depois e que tomou cuja vida tomou um destino assim completamente inesperado para ele. E por último, o terceiro é Cloro, é um livro que é em primeira pessoa, é um personagem sensacional, que é um advogado também, cara vizinho até do Matias na cidade, disse. Então, os meus personagens são quase sempre advogados, incrível. Isso, assim, eu nunca tinha... Não sei por que eu escolho, mas eles são advogados. Você acha que tem algum paralelo com a sua vida, porque eu me sinto muito advogado. inconsciente? Eu me sinto litigante. Sim. Eu tenho a minha inscrição na OAB ativa. Eu tenho orgulho da profissão jurídica, embora eu não a exerça. Mas você acha que nos livros você busca alguém, assim, o seu inconsciente ou alguma forma de se manifestar, de se expressar, ou você tenta por meio mas só voltando ao que a Edith tinha dito, aí os personagens se apresentam, eu começo muito a partir de um personagem. Entendeu? Sei lá, a pessoa que está tomando um café ao meu lado. Entendi. E aí eu olho assim, para onde é que essa pessoa vai depois daqui? Com quem que ela é casada mesmo? Quais são os problemas que ela está enfrentando no casamento? Né? O que dela existe e ninguém mais sabe? Sabe quais são os segredos, quais são os mistérios? E como você funciona assim num esquema de plausibilidade, de verossimilhança, é nisso que os personagens adquirem assim, autodeterminação, até por uma espécie de coerência. Eles são o que são. Não adianta você tentar dar um final não adianta, porque ele pode olhar para você e falar assim, eu não falo isso. Eu nunca fiz isso que você quer que eu faça. E aí você tem que se render. É um exercício de humildade até certo ponto, que eu gosto cada vez mais, sabe? Bem interessante isso. Porque você consegue, se você consegue, digamos, relaxar esse músculo interno e a obra flui de um espaço, digamos, neutro dentro de você, que é essa que eu chamo de humanidade comum, essa humanidade comum, de onde essa obra aí provém, ela acaba possibilitando que eu tire aqui essa história e ela se aplique a você, para a sua humanidade comum, sabe? E aí você volta ao direito, porque o que é a humanidade comum? É a base dos direitos humanos. Sim. Eu acho que a questão da dignidade humana como princípio jurídico e como princípio filosófico está muito, muito na base. E reconhecer o ser humano como imperfeito, né? Porque se você pensar, quando você fala assim, se você pudesse dar um final feliz para todo mundo, você estaria reconhecendo muitas vezes uma perfeição. E o que eu acho que o direito tem às vezes também é você, olha, o mundo é imperfeito, portanto vamos, né, celebrar contratos, vamos impor certas regras, vamos impor certas penalidades para quem descumprir as regras, ou seja, se todos fossem perfeitos, não precisava do direito, né? Mas eu acho que é uma outra maneira, porque entre os personagens ninguém processa ninguém prende ninguém não. Mas eu acho que é você aceitar simplesmente a humanidade de cada um. Com as suas qualidades, com os seus defeitos, com as suas imperfeições, você não entra os personagens retratam bem isso. Você não entra nem na escala de valores, você não chama nem... Mas se eles são autênticos. Defeitos ou imperfeições, são características são autênticos, que para algumas pessoas serão defeitos, para algumas situações serão vantagens, mas na verdade é simplesmente a natureza humana se desdobrando, né? E você aceita, e você convive, e você projeta, mas sem escala de valores, sem perfeito, ninguém é perfeito, não. Sabe assim, cada um é cada um, é mais nessa linha. E Alex, pensando nos artigos que você já publicou na Folha de São Paulo e outros, algum te marcou mais ou você acha que tem uma relevância até para os dias atuais ou para algum momento? Tem um que foi, digamos assim, acho que foi o meu artigo mais, assim... polêmico? Ou não, eu acho que o que chamou mais atenção foi, repercussão? inclusive, esse artigo precedeu a minha coluna semanal na Folha. Eu acho que, inclusive, foi por conta um pouco desse artigo eu fui chamado para o Jô Soares para falar... tem isso também, falou com o Jô, né? Exato. Eu tive 2 entrevistas com ele, mas essa de 2011 é que eu falei dessa... Bacana. E na verdade, eu reclamava da parada gay.
Eu reclamava da baixa politização da parada gay e que eu achava que a gente não devia ter parado porque, no fundo, a gente não tinha nada que celebrar e que eu queria uma passeata gay, sabe? Uhum. E isso, sei lá, ressoou com muita gente. Mas Você hoje deve em ter dia... recebido até críticas, né? Pessoas que não concordaram. mas hoje aí é que tá. Hoje em dia eu não concordo com nada que tem naquele Você escreveu. Sabe assim, eu não Sei. concordo com nada que tem naquele artigo. Eu quase renego, eu olho para ele assim como um sinal da minha evolução, sabe? Eu pensava assim, hoje eu não penso mais assim. Eu acho que eu não tinha... É preconceito, na verdade. Eu acho que eu tinha preconceito contra a carnavalização como instrumento político. Uhum. Eu acho que eu estava até, talvez, pensando muito com um contexto cultural que talvez não seja exatamente o nosso. Então, eu penso diferente hoje, porque a minha lógica na época era o seguinte: você vai para uma parada gay para pedir direitos, certo? Uhum. Então, você tem que tentar seduzir espíritos. Então, uma estética talvez agressiva fosse contraproducente para a realização, consecução de direitos. Então, você... Algo muito Exatamente, exagerado, em vez de chamando você muita mostrar a atenção. diferença, você devia mostrar a semelhança. Uhum. E hoje em dia eu acho que eu sou mais subversivo nesse sentido, mais radical. Eu acho que chocar, desestruturar tem seu valor político, Sim. que eu não avaliava tão importante quanto eu avalio hoje. Não, e o respeito, né? A tolerância. Eu acho que hoje em dia, o mundo de hoje está muito polarizado, né? Esses conflitos todos que a gente vê. E é você se colocar no lugar do outro, você ter uma visão mais altruísta, uma visão mais empática, né? Mas ao mesmo um tempo que é olhar altruísta, é sobretudo respeitosa. Porque assim, eu não tenho nada a ver com esse ramo da vida dessa pessoa. Entendeu? Porque a gente pode dividir vários aspectos, podemos fazer parte do mesmo clube, podemos dividirmos a mesma nacionalidade, tem vários elementos, mas, digamos, tem espaços da privacidade. Eu acho que basicamente é o espaço da individualidade que inclui privacidade, etc., que ninguém tem muito o que falar. E que, digamos, é uma aventura muito solo, muito solitária. E, digamos, esse sistema de valores que cada um cria e estabelece em si, se estiver dentro da lei, se estiver dentro das regras da civilização, ou até se avançar um pouco essa civilização num outro sentido, eu acho muito bom. Porque isso é interessante, né? A gente, como mulher, eu sempre falo, né? Harvard Law School existe há 200 anos e as mulheres estão só há 65 anos. Então, alguma hora alguém avançou, falou, eu quero entrar também, exatamente, né? A sociedade não evolui se você alguma hora não avança. Pensa a gente está falando de 65 anos, minha mãe já era viva quando a primeira mulher entrou em Harvard. Não, e CPF, a mulher não tinha direito a ter CPF, acho que foi em 1960... Outro dia, assim, né, que a mulher adquiriu o direito a ter seu CPF, porque você tinha que usar o CPF do marido, a mulher não podia, não era, né, era um então, negócio se você não real, avança pensar. um pouquinho, você não está evoluindo a sociedade, a gente estaria ainda no banco de trás, sem CPF, então tem sem uma ir pra hora que você tem que ir mesmo com o Claro, pé no retrovisor e dar um chacoalhão. É engraçado isso, porque esse chacoalhão das minorias, ele pode ser, digamos assim, pegar no tranco, né? Você mesmo se autoempurra e se capacita, se empodera e vai à luta, ou você pode ter o apoio do Estado, do governo. Sim. E na Alemanha, um dos aspectos mais interessantes que eu acho é que a democracia alemã se define muito pela proteção de minorias, entendeu? O DNA da democracia alemã nós protegemos as minorias, portanto, nós somos um Estado democrático de direito. Pegando o gancho aí, conta um pouquinho pra gente como é que está sendo lá em Frankfurt, que você está como cônsul geral, né, em Frankfurt, e toda a sua trajetória comparado aí com outros lugares que você morou, trabalhou. A minha chegada em Frankfurt é uma coisa um pouco atípica, né, porque a minha carreira aconteceu em postos grandes, mais próximos dos centros de poder, dos centros de elaboração de política externa, mas neste governo atual eu preferi
take a back seat. Apesar de ter o título de embaixador. Não, eu sou embaixador. Você é embaixador. Eu sou embaixador, ministro de primeira amiga classe. de um embaixador. Opa, Muita vida. chiquérrimo. Não, mas Não, a coisa é a seguinte, porque agora, tendo, digamos, a patente de embaixador, eu poderia sair para chefiar uma embaixada. Sim. E, no caso, eu seria um representante plenipotenciário do presidente da República. Uhum. Né? Levaria uma carta credencial unindo o nome dele ao meu. Ou eu poderia ser chefe de um consulado geral, que é uma operação menor, despolitizada, e foi mais ou menos por isso que eu quis. Eu não quis me associar muito ao atual governo, não me arrependo, mas eu cumpro uma missão, né? Uma missão de Estado lá, e o meu papel é cuidar dos espoliados. Basicamente, eu presto serviços consulares, seja passaportes, todo tipo de coisa de cartório, registro civil, assistência a brasileiros desvalidos, faço um pouco de promoção comercial, faço um pouco de cultural, mas eu não tenho... E o que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer política. Olha, minha vida foi assim. Trabalhei na Secretaria... Primeira coisa no exterior foi missão junto à ONU, missão do Brasil junto à ONU. Eu trabalhava no Conselho de Segurança. Os meus assuntos estavam todo dia na primeira página do New York Times. Eu trabalho, por exemplo, eu vejo o Sergei Lavrov, o atual ministro da Rússia, né, das Relações Exteriores da Rússia, ele era representante permanente junto à ONU, tem desenho dele, sabe? A Madeleine Albright, era muito sedutor se você trabalhar, ainda que como terceiro secretário, né, muito humildemente, modestamente, naqueles surroundings. Depois daquilo eu fui para a embaixada no Chile. Mas ali eu fiz eu me lembro do doutor Hernando Avanço Corti, que era o meu psicanalista na época, e foi muito bom. E eu não posso dizer algo de Harvard, que foi muito importante, que eu acho que foi, porque as pessoas dizem, quem foi o seu professor mais importante? E, para mim, a pessoa mais importante em Harvard, da faculty, porque ele era da faculty, só que ele não era professor, era o Office of Life Counseling. Olha, que tinha tipo lá, psicólogo, né? E tinha o Dr. Mark Byers. Mark Byers. Que, assim, uma vez por semana eu ia conversar com ele. E foi ao longo dessas conversas muito amigo dele, semanais com ele que eu fui escrever. Ele foi me deixando ver que eu era, de fato, um escritor. E a coisa mais interessante era porque eu não gostava de exposição. Né? Então, escrever podia ser um vexame, né? Porque você pode achar que você é um mago chinês, né? Pensando que é uma borboleta, ou uma borboleta pensando que é um mago chinês. Então, mas ele propôs para mim uma coisa, falou assim, Alexandre, mostra isso, mostra as coisas que você escreve. Eu falei, não quero, Dr. Byers, eu não quero mostrar. Eu falei, não, faz o seguinte, por que você não escreve? Por que você não coloca um discurso aí? Já estava perto da formatura e ele me convenceu a escrever um discurso para concorrer lá às coisas. E no final das contas eu escrevi o discurso, porque ele falou assim, olha, se você for bem aceito, aí você já não tem mais essa chateação de ficar com inseguranças. E se você não for bem aceito, it will be our secret. E aí eu passei 2 semanas escrevendo o discurso e tal, e aí submeti, eu ganhei, eu não sei, foi Mentira, assim. ganhei 81% dos super. votos. E o Alex era um querido, Ou porque seja, ele transitava em todas por amor, as... Foi orador da turma pelo Exato, psicólogo, tudo isso diferente. Não, e eu circulava muito entre... Circulava muito, ele era amigo de todo mundo, dos eu quero ler europeus, esse dos discurso asiáticos, depois. né? Tem? Até tenho. Mas era assim, os meus amigos eram... Porque, em geral, os latino-americanos costumam... Ficava todo mundo juntinho, os latinos, né? E o Alex não. Os meus amigos eram belga ou dinamarquês, mas é porque eu já tinha feito 7 Assembleias Gerais da ONU. Sim. Então eu estava noutra já, eu era um pouco assim um agente provocador ali dentro. Era bem diferente de todos os brasileiros que estavam lá,
né? Que bem ou mal era todo mundo meio parecido. Você Muito mais jovem, eu tinha quase 10 anos mais que o resto das pessoas. E tinha já tinha independência financeira, tinha já uma identidade profissional. Não era que fosse... Mas eu aproveitei, mas além disso, é o seguinte, porque no fundo o que eu estava procurando? Estava procurando uma reinvenção. E aí o que Harvard me deu foi essa possibilidade simbólica, porque eu chegaria de volta ao Itamaraty com ideias mirabolantes que com Harvard pareciam muito menos mirabolantes, entendeu? Então eu acabei recebendo essa autoridade moral de ter ido para Harvard, porque eu não teve nem... Acho que agora tem uma menina mais nova, eu não me lembro o nome dela, mas ela mas eu era... Até muito pouco tempo atrás, eu era o único egresso de Harvard Law School no Itamaraty. Diplomata, né? Isso traz uma cara. Tem outras pessoas de Cambridge e tal, mas da Law School eu era o único. Né? O meu marido também é de Harvard, isso também dava uma... O Michael mas verdade. Ele é Harvard College. E aí, mas aí na Law ele traiu a gente, foi para Yale. Né? O Michael é Harvard e Yale, não é fraco, não. Então tinha, sabe, Harvard me ajudou em more ways than one, entendeu? Porque, assim, eu era de Harvard, casado com uma pessoa de Harvard, e como eu disse, tudo que eu aprendi em Harvard, porque essas questões de gênero, as questões da situação da mulher, foi basicamente o que eu estudei, esse tipo de proteção de minorias, e que me ajudou a falar de coisas que até hoje as pessoas falam. E, de alguma maneira, até eu posso dizer que eu introduzi alguns debates que ainda não estavam. Isso foi graças ao que eu tive em Harvard, sabe? Foi uma experiência inesquecível. Então, da faculdade no Ceará, Fortaleza, direto para Cambridge, né? Era, mas a verdade é que eu não tinha essa... Harvard não fazia parte do meu universo de possibilidades, porque eu nunca tinha pensado em ir para Harvard. Harvard surgiu assim como uma saída de emergência para mim, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Alex. Qual era o seu lugar favorito lá na faculdade? Porque eu tenho... Eu sei, hein? Vamos ver se eu te conheço. Porque eu guardo com carinho. Eu sei qual era o seu lugar favorito. A gente ia bastante lá. Eu até te dei um presente. Ô, Lu, para com isso. O Tilux! Eu te dei a chaleira, assim, a gente tirou uma foto juntos. Lá você viu a chaleira lá em casa. Eu mostrei o Michael uma foto com a chaleira. Quantos anos tem essa chaleira? 21. A gente se formou em 2000. A chaleira e o filtro do chá. A gente tirou uma foto, porque eu fiz uma conexão em Frankfurt, ele me buscou no aeroporto, eu fui, conheci o apartamento dele, dei um beijo no Michael e tal, e ele me deixou no aeroporto. A gente tirou uma foto com a chaleira. Não, tem aquela chaleira. A gente ia lá na Tilux bastante. Mas tinha uma coisa também, que estava todo mundo em dormitório e eu tinha um apartamento. E como eu era mais velho, também eu servia muito assim de consultório sentimental. Eu ia muito. Aconselhamento. Aconselhei muita gente ali a fazer coisas erradas. Não, tivemos vários casais, né, na nossa turma. Vários casaram. Aí às vezes as pessoas cozinhavam, o Carlo e a Kate cozinhavam lá. Foi maravilhoso, mas foi maravilhoso porque abriu um sentido de possibilidade, né? E possibilitou que essas possibilidades se realizassem. E aí isso é que faz a diferença, não é? Porque Harvard envolve a sua vida de alguma maneira e como se diz, eu tinha um empregado aqui, e te saca adelante, né? E te leva para frente, você sabendo lidar com a escola e com a experiência. E cada um tem uma experiência diferente, né? Mas isso que eu achei interessante, você falar do Life Counseling. Eu nunca fui no Life Counseling, por exemplo. Se eu tivesse escutado isso antes... eu não fui também, mas eu ouvi se eu soubesse, eu teria sensacional. batido na porta uma vez. Mas o Life Alex Counseling era a coisa mais maravilhosa, né? Da minha experiência acadêmica, olha, que inclui a minha faculdade de Direito no Ceará, o Instituto Rio Branco e Harvard. De longe, é a coisa mais gratificante, mais pedagógica, que me ensinou mais. Porque ensinou a desenvolver os meus potenciais. E eu acho que a grande educação, né, a boa educação, revela.
Sim, perfeito isso. Revela Acho o que muito você bom. tem em si e não se deu conta ainda. Eu acho que Harvard tem um poder muito grande de mostrar para as pessoas que elas estão lá não para olhar o próprio umbigo, né? Não para se preocupar em voltar para o país e ganhar dinheiro, mas sim voltar para o país, para os LLMs, estou falando, e tentar, de alguma forma, melhorar o mundo, transformar. Então, esse negócio do giving back, eu lembro que era uma coisa que falava muito, give back, os privilégios que a gente está tendo, né? Todo... a honra, tudo, né, que a gente está aprendendo aqui, e essa oportunidade de estar em Harvard, faça alguma coisa com isso, né? Faça o bem, retribua para a comunidade, devolva isso. Mas isso eu acho que eram ideias e, digamos assim, ideologias que poderiam infundir melhor na nossa comunidade. Mas para mim teve um poder nem muito sempre grande você vê isso. esse tipo de preocupação mais de interesse público, ou às vezes a pessoa tem até o give back para a própria Harvard, mas esquece Do Brasil. do Brasil. Então eu acho que eu tive a oportunidade de estar com ele, e eu vi que ele teve no Summit agora, o Jorge Paulo Lemann. Eu tive uma vez com ele um fim de semana, quando ele fez uma doação para a Universidade do Wisconsin, eu acho. Enfim, ele estabeleceu lá um centro de estudos brasileiros, e a gente conversa. Claro que ele tem recursos, mas eu gosto da filosofia. Mas você viu o que ele falou no Summit? Desculpa te interromper, Não. mas uma coisa muito interessante, que ele falou que ele dava muitas bolsas para business school, para law school, e que agora ele acha que o mundo não precisa mais tanto de advogados e engenheiros e banqueiros. Eu concordo. Então ele está mandando muita gente para a Kennedy School, porque ele acha que agora eu preciso focar na parte de educação, na parte de políticas públicas. Porque, sabe, eu acho que uma coisa que é uma contaminação ideológica, não sei se pode chamar de ideológica, mas é uma contaminação que existe aqui, e que eu acho que no Brasil é particularmente popular esse entendimento, ou esse mau entendimento, é que o governo, que a coisa pública, ela funciona na mesma lógica que a empresa privada, e que os valores com os quais você lida na empresa privada, que são todos muito quantificáveis, se aplicam à empresa pública. E o fato é que a política pública, os valores com os quais ela lida e fatora, não são necessariamente quantificáveis. Então, é aquela história, você vai querer cuidar de uma prefeitura com a lógica de quem vai cuidar do Walmart. Eu acho que essa mudança de concepção tem que estar mais clara, porque meio é óbvio, mas eu acho que contaminou essa... A Lúcia Delagnello falou no nosso summit que a gente fez, né, do Harvard Alumni Club, e ela terminou o painel falando uma coisa que eu adorei, que ela falou o seguinte: na verdade, a gente precisa de todo tipo de liderança. A liderança que está no poder público, a liderança que está na empresa particular, o cara que só está seguindo, o cara que está liderando. Se você não tem as pessoas indiferentes, não adianta só o cara estar fazendo política pública, você tem que ter empresa, não adianta só o cara que lidera, você tem que ter o cara que segue. Mas cada um no seu quadrado, entendeu? Com sua fala, com seu roteiro, com seu objetivo, que no final conflui para um objetivo só, que é a grandeza, o progresso, o desenvolvimento do nosso país. Porque eu acho assim, a gente quando pensa, então tem que ter um Jorge Paulo Lemann. Para um Jorge Paulo Lemann que você tem que ter uma Lúcia que está trabalhando lá no Centro de Integração da Escola Brasil. Claro. Você tem que ter um diplomata que está representando o Brasil lá fora. Você tem que ter a Luciana que está no escritório, sabe, defendendo contratos e dando... It takes a village, né? Exato, como se diz. Porque cada um tem um papel. E eu acho que se eu reconheço a liderança do outro, né, por exemplo, se eu conseguir entender que a empresa pública tem uma lógica diferente, eu consigo trabalhar com você. Claro. Versus eu querer impor a minha maneira de fazer negócio. Mas eu não sei o que vocês pensam, porque você está falando disso, mas veio uma coisa aqui. Você acha que... porque, no fundo, tá, o Jorge Paulo Lemann, a pessoa do não sei da onde, a Luciana, todos têm, no fim, um ponto em comum identitário, que é a nacionalidade. Somos todos brasileiros. Então, isso justifica que a gente tenha um objetivo comum, uma pauta comum, e, né, essa base comum que a gente tem. Mas eu acho que as pessoas esqueceram um pouco dessa base comum. Então, você tem
algo, digamos, a grande aliança entre as pessoas, dos brasileiros, deixa de ser, digamos, a nacionalidade e se fragmenta, e é assim, quem mora no bairro tal, quem faz isso, e a gente se esquece que estamos todos no mesmo barco, navegando para o mesmo destino. E, sabe, eu penso Sim. muito, isso é uma coisa que me angustia, porque como eu fico muito fora do Brasil, quando eu volto e eu ouço algumas coisas que não fazem assim, muito sentido para mim em termos de construção de um país, de construção da nacionalidade, inclusive o contrário, são coisas que seriam deletérias para esses Aham. processos, né? De você entender que apenas ter nascido no mesmo território já te dá uma série de elementos existenciais e políticos que você tem que perseguir. Claro que eu tenho uma curiosidade. Você já é diplomata, escritor, mestrado em Harvard, embaixador, né? E agora? Qual é o seu sonho? Qual é a sua meta? O que você quer para frente? O que eu quero um pouco, é exatamente o que eu estou passando. Eu estou nessa fase de reinvenção. Eu quero não perder tempo. Há pouco tempo escrevi um perfil do poeta Elcanaã Ferraz para a Ilustríssima. E me deu um trabalho terrível. Eu fiquei 3 meses escrevendo. E você tinha 15 horas de conversa com o Elcanaã, e você discutir com um poeta magnífico, isso desencadeia processos, né? E uma das pessoas com quem eu conversei para entrevistar o Elcanaã foi a professora Heloísa Buarque de Holanda, octogenária, maravilhosa, etc. E ela e o Elcanaã têm algo em comum, que é assim, que eles seguiam pelo prazer. Então, assim, o que você está fazendo agora? Eu estou fazendo algo profissionalmente que me dê prazer. E o que você vai fazer depois daqui? Eu vou fazer algo que vai me dar prazer. Agora, o que eu derivo prazer, né? Eu não quero que a minha vida acabe em mim. Eu não quero que a minha vida seja um exercício de egocentrismo ou de autoindulgência. Eu acho que o fato de você ser homossexual publicamente, em ambientes em que isso não é exatamente esperado, comum ou visível, te coloca uma responsabilidade. Porque eu já não estive nesses espaços e já me perguntei se haveria espaço para mim, né? Entre os formandos de Harvard ou entre os embaixadores do Itamaraty. Então, eu quero mostrar que há, e eu quero que venham outros, mas isso tudo numa sequência de que eu estou chamando de prazer, Aham. mas eu quero o que poderia chamar de benefício. Não apenas para mim, sabe? Eu tenho 2 princípios que têm me guiado. São 2 princípios judaicos. Um é Tikkun Olam, que é que vamos curar o mundo, e o outro é Ledor Vador, de geração em geração. Então eu procuro, são 2 princípios muito simples e é o que eu tenho procurado fazer, sabe? Tikkun Olam em tudo, assim, eu tento dar mais do que eu tiro, ou eu tento tirar menos do que... Uhum. Então são besteiras. Quando eu vou passear o cachorro, quando eu vou limpar o cocô, eu limpo o cocô, traz as 3 bitucas de cigarro que está aqui, o plástico, não sei o quê, não sei o quê, coisinhas pequenas. E o Ledor Vador é entender que uma geração é responsável pela próxima. Então eu quero, de alguma maneira, dar um farolzinho para quem vem atrás de mim, porque a vida das minorias não é fácil. E eu não acho que, digamos, essas conquistas que eu obtive, claro que tem algo de virtude, mas eu tive muita sorte, eu Você tive quer muita abrir gente, eu portas, tive né? muita gente que me Inspirar, ajudou. sim. Então, do mesmo jeito que deu certo, poderia não ter dado certo, e Sim, eu como seria não deve ainda a ter mesma, dado e para eu seria algumas, ainda a né? mesma pessoa. Sim. Sabe? Então, eu acho que é isso, é tentar mostrar, dar um sentido, imprimir um sentido de possibilidade às gerações. Eu fazia isso na Folha de São Paulo. Quando eu escrevia, eu sempre pensava assim, uma pessoa de 17, 18 anos que está aprendendo os conceitos da cidadania, sabe? Sabe, é coisa, eu sou modesto nas minhas coisas, eu só quero, tá, mas eu não quero que a minha vida se resuma a mim. Uhum.
Né? Então é um pouco isso. A minha Não, visão. sensacional. Acho Muito que a bom. gente já está concluindo aqui. Eu estou super feliz com o nosso bate-papo. Achei muito interessante. Nossa, eu já te conheço há tantos anos, mas você falou coisas que eu realmente não sabia. E eu sempre aprendo com você, Não, Alex. eu que É aprendo com maravilhoso. vocês. E a Edith, então, minha companheira aí. Sim, para mim é uma inspiração, porque eu gosto de escrever, eu acho que ainda estou com a tampa do bueiro. Não, são coisas que só... Edith, se você não escrever o que você tem para escrever, é quase como uma língua que morre. Uma Sim. língua, porque só você pode escrever o que você tem para escrever. Você Sabe? saiu daqui inspirada. E eu não, quer dizer, eu não sou religioso, mas digamos, é o seu dom, digamos, é uma coisa que só você pode dar para o mundo. Aham. E se você não der para o mundo não vai contar com isso. Ouse. Né? Não é questão, seja. Faça, não é ouse, viva, seja. seja isso. Seja, porque a gente não é o que a gente Põe o está. terceiro princípio aí, by Alex, seja. A excelente. gente não é o que a gente está. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que buscar o que a gente é, não o que a gente está. Né? Maravilhoso. Isso é muito Inspirar bom. outras pessoas, fazer o bem, É um pouco tentar, isso, né? porque tudo passa dar por bons rápido, exemplos. né? É um pouco isso, sabe? Honrar o presente da vida. Sabe? Honrar o presente da vida. E considerando que você tem todas as condições de fazer isso. Entendeu? Não tem nada atrapalhando para que você faça isso. Então não me venha com desculpas, entendeu? Não me venha com desculpas. Faça o que você tem que fazer num mundo Muito bom. do qual você faz parte. É isso. Eu saio daqui admirando mais ainda o nosso amigo, né? Ainda bem que a gente pode chamar de amigo. Nada. Não tem, sabe? É mais ou menos isso. Mas eu sou tímido. Eu sou tímido espalhafatoso. como a gente sabe. Demoramos, né, para ter essa conversa. Esperamos o Alex vir pessoalmente aqui para o Legal. Brasil Super. para poder, né? Não, quando a gente começou a série de podcast, a Lu falou assim, o Alex. Eu falei, sim, o Alex, porque não, você foi traz unânime, uma visão muito Não, é diferente. porque eu sou muito fora da caixinha nesse universo de Harvard. Porque as outras pessoas não tiveram essa experiência. As pessoas foram já numa Ainda continuidade. mais há 20 anos atrás, né? Hoje eu acho que está mais acessível para pessoas com diferentes perfis, mas há 20 anos atrás na Law School era o advogado. Não, eu só tinha um professor que trabalhava questões de gênero na Law School, só. Foi uma complicação, sabe? E também tinha uma certa... Era tudo muito pequeno, esse curso de jurisprudência feminista, que era uma coisa maravilhosa, interessante, até hoje eu falo, foi um curso de inverno, de um mês, mas, sabe, o que eu aprendi... Falava assim minorias, mas não falava em diversidade e inclusão, esse termo diversity and inclusion, que hoje em dia é tão difundido em todas as empresas. Digamos, eu né? acho que era assim, o entendimento das minorias de sua própria condição minoritária. E a partir daí você desenvolveu um discurso de sei lá, de conquista de direitos. E a gente fica feliz de ver como evoluiu, né? Agora com responsabilidade social corporativa, ESG, né? O S, que é uma coisa... Eu sou muito assim, otimista em relação a isso, embora a gente esteja passando por um momento particularmente ruim. Mas eu acho que já se conquistou. E em termos de direitos individuais, eu acho que no caso específico da orientação sexual, eu acho que já é uma fronteira vencida. Se você pegar as opiniões, as estatísticas, as suas pesquisas nas gerações que vêm, já houve a revolução cultural. O que eu acho que, especialmente no caso do Brasil, o grande awakening que ainda não houve é a questão racial. Porque na minha opinião, é mais sensível. Totalmente. E nem minoria né? É mais difícil de lidar. Mas tem direitos minoritários e é uma questão civilizacional que os Estados... Assim, a Afro-América tem. E essa questão pipoca de uma maneira nos Estados Unidos e pipoca de outra maneira no Brasil, mas as pessoas quer dizer, hoje isso já nem existe mais, essa história de democracia racial, mas é que o mecanismo, né, funciona, a fisiologia do racismo no Brasil, que não teve a questão da segregação. No Summit a gente discutiu bastante, professor Adilson, a Aline, tudo muito mascarado, mas no final é quase como se fosse assim, como o racismo brasileiro, a variedade do racismos brasilienses fosse uma fera que só ataca à noite, você nunca vê, mas de manhã você vê os
as vítimas, entendeu? Os corpos É que não ela falado, lacerou. né? Não, é não falado e eu acho que E tem que ser falado. Acho que a primeira falta coisa uma é falar. consciência de que a história define onde você está Sim. e de que você ter antepassados escravizados e você ter antepassados aristocráticos faz uma diferença. Sim, muda. Em muitas coisas, É lógico. inclusive na sua visão de mundo, no seu entendimento das suas possibilidades no mundo, etc. E a gente tem de lidar com isso. E eu acho que o governo tem lidado, e a gente avançou muito, e é bonito de ver, mas eu acho que ainda falta um entendimento de que a gente está resolvendo uma questão de justiça. Totalmente. Não é uma questão Não de é uma competição questão de direitos, é uma questão... Não, e de ser bonzinho, não é uma questão de Não. ser bonzinho. Eu acho que só com ações afirmativas, com políticas públicas, com investimento social privado, né, a gente vai conseguir aí... Mas a gente precisa desse entendimento, Uhum. precedendo essas ações políticas. E a gente já tem esse entendimento em muitas áreas, mas eu acho que em áreas mais assim de elite isso ainda falta. O que também é compreensível se você pensar em... Porque quem vai ceder espaço, quem vai ceder direito, são essas pessoas. E a criança, né, você pega no parquinho e você, é meu, é meu, é meu. Mas aí a gente volta à questão do barco. Né? Se você ficar com o leme do barco, é meu, é meu, é meu, a gente vai ficar dando voltas, né? Nossa, Alex, no oceano frio. A gente tem tanto assunto, né, que eu acho que a gente não sai daqui hoje, se a gente for aí, porque você tem muito repertório, você tem muito conteúdo, acho que a gente podia gravar um podcast 2 com a Alex. Mas eu vou falar que eu adorei a sua colocação de que o Life Counseling foi essa coisa de revelar. Para mim, assim, isso foi... Né? E há outros, eu tenho outros, digamos assim, outros clientes do Dr. Byers para quem ele foi extremamente importante. Legal, sabe, assim? muito bom. Foi a coisa que fez diferença em Harvard. Para mim foi. Muito legal. Será que ele ainda está lá? Última vez que você foi? Não, é uma coisa, aliás, foi descontinuado o Life Counseling. O Life Counseling. Eu escrevi até uma carta na época, eu não sei se retomaram. Se não retomaram, deveria retomar. E sobretudo agora. Vejam, porque é fundamental. E eu acho que tem muita gente passando por esse processo de reinvenção em Harvard. Agora, mais que tudo, que você está passando até por saúde mental. E por uma transição de modelo econômico, de modelo civilizacional quase. Então... O pessoal deve estar louquinho, então é bom que faça desorientado, porque a gente vai para lá para se orientar. Eu cheguei a Harvard desorientado e saí orientado. E o meu capitão que me deu norte foi Dr. Mark Byers. Muito bom, muito bom. A gente teve o prazer de estar aqui com o nosso diplomata embaixador em Frankfurt, Alex Porto. Amigo, escritor, uma pessoa ilustríssima, uma grande honra. E esse podcast ele é patrocinado pela BR Marinas, KR Capital, pelo Demarest e pela Pluraliza. É um prazer estar aqui com Alex Porto, diplomata, embaixador em Frankfurt, autor de várias obras e ainda algumas por vir, né? E um grande amigo, uma inspiração. Hoje eu saio daqui inspirada. Aprendi muito com você, obrigada. Eu é que agradeço, Edith, e eu aprendo com vocês, todos nós aprendemos, né? Então, Alex, uma honra tê-lo aqui, demorou para gravar, a gente esperou você vir de Frankfurt, da Alemanha, especialmente aqui para gravar com a gente está super feliz com essa série de podcasts, pessoas diferentes, perfis diferentes, profissionais brilhantes, então a gente procurou selecionar pessoas que tivessem uma história para contar, dividir conosco, né, experiências, trajetórias e poder inspirar outros, né, a seguir esse caminho. Então você é uma grande inspiração, Alex, e a gente conta com todo o alumni de Harvard e com a colaboração de todo mundo, porque só juntos e unidos a gente vai conseguir mudar esse mundo, trazer ideias novas, né, e quebrar barreiras. Temos uma série de podcasts, é só colocar no YouTube, Harvard Alumni Club of Brazil Podcast Series. E aí você lá vai ver outros, e em breve vários, né? Estamos acho que no 5º episódio e continuaremos gravando. Obrigada, gente. Muito obrigada, boa noite.